Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Edson Luiz Guinter e eu vou deixar na descrição do vídeo informações ao meu respeito. Então, se vocês quiserem dar uma checada, fica à vontade, ok? O propósito do vídeo de hoje é conversarmos um pouquinho a respeito sobre a marcação a mercado de LTN, Letra do Tesouro Nacional, também conhecido como Título Prefixado, tá? Que é negociado na plataforma do Tesouro Direto. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, rapidinho. Tá? Eu vou começar com um exemplo do cotidiano. Vamos supor que você emprestou R$ 1.000 para o seu amigo e você resolveu cobrar 10% ao ano. Um ano depois, você vai ter quanto para receber? 10% de 1.000 é R$ 100. Então, você vai ter R$ 100 mais 1.000, você vai ter um total de R$ 1.100, se você quiser resgatar no primeiro ano, ok? Então, aqui, ó, R$ 100 de juros, você vai ter um total aí de R$ 1.100, tá? Agora, se você só resolver resgatar 2 anos depois, então você vai receber 10% de juros no primeiro ano, mais 10% de juros no segundo ano. Só lembrando aqui que os juros é composto, é o famoso juros sobre juros. Então, no segundo ano, você não vai receber 10% de 1.000, você vai receber 10% de R$ 1.100. Então, 10% de R$ 1.100 dá 110. R$ 110 com mais o que você já tinha no primeiro ano, 1.100. Isso dá R$ 1.210 no final do segundo ano. Ou seja, uma diferença de R$ 210. Agora, se o seu amigo quiser ficar 3 anos, ou seja, lá no final do terceiro ano, você vai receber no último ano mais 10% de juros, só que não é 10% em cima de R$ 1.000, é 10% em cima de R$ 1.210, que dá 121. Então, R$ 121 com 210 vai dar R$ 1.331, ou seja, isso dá uma diferença de R$ 331 no final do terceiro ano. Isso a uma taxa de 10% ao ano. Para fazer o cálculo, a gente usa a equação dos juros compostos. Tá? O objetivo da aula não é conversar sobre isso aqui hoje, tá? Isso aí talvez fique um próximo vídeo. Tá? Agora vamos supor que você aumente a sua taxa de juros. Tá? Você não resolveu cobrar só 10%, você resolveu cobrar 20%. Ok? Então lá no final do primeiro ano, você vai receber R$ 200 de juros. Então você vai ter R$ 200 mais 1.000, você vai ter para receber R$ 1.200. Agora vamos supor que o seu amigo queira ficar mais um ano com esse dinheiro. Então, lá no final do segundo ano, você vai receber mais 20% de juros. Então, 20%, só que não é 20% em cima de 1.000, é 20% em cima de R$ 1.200, que vai dar R$ 240. Então, se você terá R$ 240, 240 mais 1.200, 1.440. Se o seu amigo quiser ficar mais um ano com o seu dinheiro, então lá no final do terceiro ano, você vai receber mais 10% de juros, só que não é 10% em cima de R$ 1.000, é 10% em cima de R$ 1.440. Então isso vai dar R$ 280, R$ 280 com R$ 1.440, R$ 1.728. Então lá no final do terceiro ano, a uma taxa de 20%, vai dar uma diferença de R$ 728. Tá? Agora vamos supor, o mais importante aqui, ó, isso parece um pouco óbvio, mas assim, ó, quando a gente aumenta a taxa de juros, logicamente a gente vai receber mais. Então, para 10%, depois de um ano, a gente tem juros de R$ 100. Para 20% ao ano de taxa, a gente tem uma diferença de R$ 200. Então, quando a taxa aumenta, essa diferença aqui também aumenta, certo? Opa, aqui. E lá no final do terceiro ano, a gente vai ter uma diferença de R$ 331 para 10% de taxa ao ano e R$ 728 de diferença de juros para 20% de taxa ao ano. Ok? Vamos seguir aqui. Essa aqui é a definição de LTN que está no site do Tesouro Direto. O que é uma LTN? É um título prefixado que no momento da compra você já sabe exatamente quanto irá receber no futuro. Nesse caso aqui da LTN, você vai receber sempre R$ 1.000 por cada unidade de título.
tá? Então, vamos supor o seguinte, você comprou uma LTN, tá? Daqui a um ano, você vai receber quantos reais por essa LTN? Como é um tesouro pré-fixado, a gente já sabe quanto que a gente vai receber daqui a um ano. Então, se a gente comprar hoje, daqui a um ano a gente vai receber R$ 1.000. Tá? Esse valor aqui ele é pré-fixado, R$ 1.000. Vamos supor que hoje a taxa está 10% ao ano. A pergunta é a seguinte: quanto que você deve pagar por esse título hoje? Isso que é a marcação a mercado. Tá? E como é que a gente faz esse cálculo? O objetivo não é explicar esse cálculo, tá? Então aqui, ó, a gente aplica da mesma equaçãozinha aqui dos juros compostos, só que aqui VF significa valor futuro. Então é o valor que a gente vai colocar aqui, R$ 1.000, porque para a LTN a gente vai receber sempre R$ 1.000 no vencimento. Não importa se é um ano de vencimento, não importa se é 2 anos, 3 anos ou 5 anos, tá? A gente sempre vai receber R$ 1.000. Aí a gente calcula aqui, ó, o quanto a gente precisa pagar hoje, o quanto é o preço dela hoje, a gente coloca aqui no lugar, a gente vai calcular o VP, que é o valor presente. Tá? Não esqueça que aqui é a taxa, então 10% ao ano em decimal fica 0,1. Tá? Então, se a gente usa a taxa ao ano, o N aqui, que é o período, tem que ser em ano. Então, fazendo esse cálculozinho simples, tá? A gente vai encontrar que a gente vai pagar hoje por essa LTN R$ 909,09, ok? Agora, se você comprar uma LTN hoje e daqui a 2 anos você vai receber quanto por ela? Você vai receber R$ 1.000. Então, vamos supor que a taxa é a mesma, 10% ao ano. A pergunta é a seguinte: quanto você deve pagar por ela hoje? A marcação a mercado, quanto é que você vai pagar? Você vai fazer o mesmo cálculo, então, com a mesma equação. Aqui no lugar do valor futuro, você vai colocar R$ 1.000 e vai colocar o valor presente, que também na plataforma do Tesouro é chamado de preço unitário. Tá? Então, o valor presente na plataforma do Tesouro Direto é chamado de valor unitário do título. Então, isso vai dar um valor de, você vai pagar por uma unidade de título LTN R$ 826,44. Agora, vamos supor que o vencimento é para 3 anos. Então, você compra uma LTN hoje, tá? Você vai receber daqui a 3 anos R$ 1.000. Vamos supor que a taxa é conhecida também, é a mesma taxa dos 2 exemplos anteriores, 10% ao ano. Quanto você paga por essa LTN hoje para receber R$ 1.000 daqui a 3 anos? Então, aplicando a mesma equaçãozinha aqui, a gente vai encontrar no preço unitário ou valor presente de R$ 751,31. Isto é a marcação a mercado. Agora vamos supor o seguinte, que essa taxa de juros aqui, ó, ela aumente um pouquinho, tá? Então vamos supor que ela passe aqui para 10,5% ao ano. A pergunta é a seguinte: quanto você vai receber daqui a um ano? Você vai receber R$ 1.000 porque é uma LTN, você já sabe que é um pré-fixado. Agora a pergunta é a seguinte: se a taxa é 10,5, a taxa aumentou de 10 para 10,5, quanto você vai pagar hoje? Lembra do que eu disse anteriormente? Quando a taxa de juros aumenta, a gente vai receber mais. Então, esse valor aqui, para a gente receber mais, esse valor aqui ele vai ter que diminuir. Então, a marcação a mercado da LTN hoje, ela vai ficar em R$ 904. Então, a gente vai pagar R$ 904,98 quando a taxa aumenta de 10 para 10,5. Então, diminuiu o preço da LTN, ela ficou mais barata. Então, agora, se o vencimento é 2 anos, o mesmo exemplo, a taxa aumenta de 10 para 10,5. Então, daqui a 2 anos, a gente vai receber R$ 1.000, porque a LTN ela sempre vale R$ 1.000 no vencimento. Tá? Então, uma taxa aí de 10,5%, quanto que a gente deve pagar por essa LTN hoje, na marcação a mercado? Então, hoje, ela vai custar R$ 818. Mais barato aqui que o 826, né? É claro, porque se os juros aumentou aqui, ó, de 10 para 10,5, a gente tem que ganhar mais. Só que como a gente paga sempre o mesmo valor, R$ 1.000 no vencimento, ela tem que custar mais barato. Ó. 818 é mais barato que R$ 826, certo? Agora vamos supor para 3 anos de vencimento. Então a gente vai receber R$ 1.000, porque a LTN, o título pré-fixado, paga sempre R$
reais por unidade de título no vencimento. Então, a mesma taxa, 10,5%, 10,5% ao ano. Quanto vai dar isso? Quanto que é a marcação a mercado da LTN hoje? Quanto que a gente deve pagar por ela hoje? A gente deve pagar por ela hoje R$ 741,16. Então, olha só, a taxa aumentou de 10 para 10,5. O prazo é o mesmo, 3 anos. Tá? Como a gente recebe o mesmo valor no vencimento, R$ 1.000, ela tem que custar mais barato, que é para a gente ganhar mais. Né? Se a taxa aumenta, a gente tem que ganhar mais. Então, R$ 741 é mais barato que R$ 751. Certo? Então, isso é chamado de marcação a mercado. Então, o mais importante aqui, ó, o conceito mais importante aqui, que eu quero que vocês entendam, é o seguinte, ó, quando a taxa de juros aumenta, ó, por exemplo, que neste caso, de 10% ao ano para 10,5% ao ano, quando a taxa aumenta, o preço da LTN ela diminui, ó, passou de 909 para 904, né? Se a taxa aumenta, a gente tem que ganhar mais, certo? E para a gente ganhar mais, só se o valor desse título diminuir, porque no vencimento a gente sempre paga o mesmo valor, sempre 1.000. Então, para a gente ganhar mais, ela tem que diminuir, ó, R$ 904. E isso acontece para os outros vencimentos também, ó. Para o vencimento de 2 anos. A uma taxa de 10%, a gente paga R$ 826. Se essa taxa aumentar de 10 para 10,5, ela vai custar mais barato, a gente vai pagar R$ 818,98. A mesma coisa para um vencimento de 3 anos. Ó. A 10% ao ano de juros, a gente vai pagar R$ 751,31. Agora, a 10,5% ao ano, a gente vai pagar R$ 741,16. Diminuiu. Né? Então, o mais importante aqui, ó, da LTN é vocês saberem isso. Ó. Quando os juros aumenta, quando a taxa de juros aumenta, sofre um aumento, o preço do título diminui. É claro, a gente tem que sempre olhar o mesmo vencimento, né? Então, aumentou a taxa, diminuiu o preço do título para o mesmo vencimento, 1 ano, 1 ano. A mesma coisa aqui, ó, 2 anos. Aumentou a taxa ó, de 10 para 10,5, diminuiu o preço do título, ó, de 826 para 818, tá? Isso é a marcação a mercado da LTN, do título pré-fixado. Então, a gente, na LTN, sempre paga R$ 1.000 no vencimento por unidade de título, ok? Então, isso aqui são 2 gráficos que eu retirei da plataforma do Tesouro. Então, o gráfico aqui superior ó, é a taxa de juros, aqui ó, na linha vertical, a taxa de juros, tá? E na linha horizontal é o tempo. E no gráfico abaixo ó, é o preço do título, aqui na linha vertical é o preço e na linha horizontal é o tempo. Tá? Então, olha só, olhem aqui, lá no dia 8 de fevereiro de 2021, a LTN, o Tesouro Pré-Fixado, com vencimento em 2024, estava a 6,42% ao ano a taxa de juros. E nesse mesmo dia, ó, 8 de fevereiro de 2021, olha só o preço desse título. Então, quem comprou nesse dia vai receber 6,42% ao ano de juros, tá? E pagou nesse título R$ 810,88, ok? Agora, olha só, são os mesmos gráficos, tá? Agora só para o dia 1º de novembro. Ó. No dia 1º de novembro, essa taxa ela foi aumentando este ano, né? Porque houve uma pressão inflacionária, o Copom, o Banco Central teve que aumentar a taxa de juros, a Selic, e aumentando a taxa de juros Selic, vai aumentar também a taxa do Tesouro Pré-Fixado. Então, olha só, no dia 1º de novembro de 2021, esse mesmo Tesouro Selic, com vencimento em 2024, ele estava pagando 12,61% ao ano de juros. Tá? Então, se você recebe mais, uma porcentagem maior, significa que o preço do título tem que diminuir. Olha só o preço do título para quem comprou no dia 1º de novembro de 2021. Pagou R$ 730,61. Tá? A pergunta aqui é a seguinte, ó. Quem comprou aqui no dia 8 de fevereiro perdeu dinheiro? Pessoal,
Só lembrando que se você levar o seu título até o vencimento, se você não vender antes, você vai receber a taxa contratada no início. Então aqui, ó, no dia 8 de fevereiro, quem comprou nesse dia pagou R$ 810,88 por unidade de título. Tá? Então, essa pessoa, se ela levar até o vencimento, que é 2024, dia 1º de julho de 2024, essa pessoa vai receber 6,42% de juros ao ano, ok? Agora, se essa pessoa que comprou aqui nesse dia, no dia 8 de fevereiro de 2021, se ela vendeu aqui nesse dia, no dia 1º de novembro, aí sim, aí ela perdeu dinheiro, porque ela pagou R$ 830 e está vendendo por R$ 730. Então ela está perdendo aí quase R$ 100, aproximadamente R$ 100 por unidade de título. Tá? Só lembrando que você pode comprar menos de uma unidade, então você pode comprar meia unidade, 0,1. Tá? Acho que o valor mínimo, se eu não estou enganado, é 30 e poucos reais. Tá? Mas essas informações elas estão bem esclarecidas na plataforma do Tesouro Direto. Então, se eu fosse vocês e o pessoal que está começando a entender isso agora, dá uma passadinha lá e dá uma olhadinha. Tá? Então, qual é a conclusão disso aqui? Taxa de juros aumentou. Então, lá de fevereiro para novembro, aumentou de 6 para 12, quase dobrou, né? É o que acontece com o preço do título da LTN. Pessoal, estou falando da LTN, né? Um tesouro pré-fixado. Então, o preço do título diminui, tá? E você só efetua você só realiza esse prejuízo ou seu ganho se você vender antes do vencimento, tá? Se você levar o seu título até o vencimento, você recebe aquilo que você contratou no início. Por exemplo, quem comprou aqui no dia 1º de novembro de 2021, a taxa, a marcação ao mercado estava 12,61% ao ano. Então, se essa pessoa manter esse título até 1º de julho de 2024, ela vai receber 12,61% de juros ao ano, ok? Não esqueçam isso, tá? Então, tesouro prefixado, taxa de juros aumentou, o preço do título diminuiu, tá? Se a taxa de juros diminui, o preço do título aumenta, tá? É uma relação inversa. Agora, uma questão importante aqui, o que influencia nessa taxa de juros? O que nós tínhamos aqui no dia 8 de fevereiro, que a taxa era 6,42%, de diferente aqui, ó, para o dia 1º de novembro de 2021, onde a taxa era 12%. O que influencia nessa taxa? Então, fatores que influenciam nessa taxa. Logicamente, a taxa básica de juros, que ela influencia todas as demais taxas. Tá? Se aumentar a taxa básica de juros da economia, vai aumentar também a taxa do pré-fixado. Tá? Então, aumentou a Selic, normalmente aumenta o pré-fixado também. O tempo de aplicação. Tá? Então, normalmente, quanto maior o vencimento, maior é a taxa de juros. Tá? Atualmente, se você der uma olhadinha aí no Tesouro Direto, o Tesouro pré-fixado 2024 e, se eu não me engano, 2026, eles estão pagando quase a mesma taxa. Tá? Quais os outros fatores que podem influenciar nessa taxa do pré-fixado? Incertezas, né? Incertezas enquanto da economia local e global. Então, se a economia vai entrar em recessão, ou se está com preços estabilizados, ou se está com uma pressão inflacionária, isso influencia nas taxas de juros. E também incertezas relacionadas ao mundo político, né? Então, aqui eu quero dar um exemplo para vocês, agora recentemente, com essa questão da PEC dos precatórios. Então, há uma incerteza fiscal e política muito grande em relação a isso, o que pressionou as taxas de juros para cima. Tá? Então, fatores políticos também influenciam essas taxas de juros. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Então, se você achou que esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar um like aí, ok? Valeu, pessoal. Um obrigado e até o próximo vídeo.